TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV, segunda edição, hoje é segunda-feira, dia 30 de março. E você vai ver a seguir. Vereadora pede que aumento de passagem em Petrópolis seja suspenso até a conclusão da análise do TCE. Polícia Militar realiza diversas prisões durante o fim de semana em Petrópolis. Tarifa de ônibus sobe para R$ 5,00 no município de Três Rios. Polícia Militar prende homem por roubo a estabelecimento comercial em Três Rios. Instalação de ar-condicionado no Teatro Dom Pedro interdita trânsito no centro. Agora no Correio Petropolitano na TV, segunda edição. A vereadora Júlia Casamasso, do PSOL, solicitou na Justiça a reconsideração da tutela provisória que autorizou o aumento da passagem de ônibus em Petrópolis para R$ 5,90. A petição foi encaminhada para a 4ª Vara Civil e pede para que os efeitos da liminar sejam suspensos até a conclusão da análise técnica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O órgão determinou que a Prefeitura de Petrópolis e a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, prestassem esclarecimentos sobre possíveis irregularidades no aumento. De acordo com a vereadora Júlia Casamasso, que também foi responsável por protocolar a representação no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o TCE, a manifestação atual foi apresentada após a parte técnica do tribunal apontar possíveis irregularidades. O TCE destacou a ausência de decreto regulamentar, a inexistência de parecer do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes e a presença de inconsistências relevantes nas planilhas de custos apresentadas pela CPTrans, fato que já havia sido apontado no pedido de perícia da vereadora. São as próprias empresas que produzem os dados das planilhas e o sindicato das empresas, a Cetanspetro, que audita esses dados. É o lobo cuidando do galinheiro. Antes de ser decretado, o aumento da passagem de ônibus virou novela em Petrópolis, visto que a cidade foi palco de inúmeras audiências sobre o assunto. Após isso, a vereadora Júlia Casamasso pediu para a Justiça a reconsideração da tutela provisória, que determinou o aumento da tarifa para R$ 5,90. A solicitação por parte da parlamentar pede que os efeitos da liminar sejam suspensos até a conclusão da análise técnica do TCE. Segundo Júlia, houve redução da quilometragem rodada, da quantidade de ônibus nas ruas, do custo de operação de cerca de 16% e ainda, de acordo com ela, há mais de 130 veículos que rodam fora da validade. Só esses 4 exemplos já são suficientes para a gente entender que não tem que aumentar a tarifa. A gente segue tendo um serviço precário, ônibus sucateados, a população segue desassistida no que diz respeito ao transporte público e segue pagando caríssimo pelo serviço. Além disso, o documento apresentado pela vereadora ressalta que se passaram 8 meses da decisão e o Poder Executivo não promoveu alterações administrativas formais exigidas pela legislação local para implementar o reajuste. Diante do apresentado, a Prefeitura já havia informado ao Correio que a quilometragem do sistema se manteve praticamente estável, mesmo com a redução da frota, em razão do aumento da produtividade dos veículos. O Executivo esclareceu que, na época, se posicionou de forma contrária ao reajuste da tarifa, considerando os problemas operacionais ainda apresentados pelas empresas, como falhas na prestação de serviço e irregularidades nas viagens. A Prefeitura reforçou ainda que o cálculo tarifário seguiu critérios técnicos, previsto na legislação vigente e na metodologia adotada pela CPTrans. Nós entramos em contato com o Cetanspetro, que é o sindicato das empresas de ônibus de Petrópolis, mas até o fechamento desta edição não tivemos retorno. E ainda falando em transporte público, a partir de amanhã, dia 31 de março, a tarifa de ônibus em Três Rios passa a valer R$ 5,00. O reajuste foi decretado pela Prefeitura após considerar o pedido da empresa Transa Transporte, que declarou dificuldades de manter os serviços
com valor de R$ 4,30 cobrado anteriormente. A Prefeitura de Três Rios entendeu que a Transa Transportes demonstrou inviabilidade da continuidade da prestação do serviço sem que houvesse o aumento, não apenas por conta dos custos operacionais, mas também pelo combustível, salário, manutenção dos veículos, entre outras demandas. A empresa alegou ainda a redução do número de passageiros e a quantidade elevada de gratuidades. Com isso, a partir desta terça-feira, dia 31 de março, a passagem de ônibus passa a custar R$ 5,00 em Três Rios. A empresa destacou que as gratuidades são regulamentadas sem subsídios e que 52% dos passageiros do sistema não pagam pela passagem. O Vale Transporte e o passe comercial, com valores antigos, terão validade de 30 dias após o reajuste. Um dos casos mais notórios envolvendo a concessionária foi o de 9 de abril de 2025, quando o veículo da frota colidiu contra uma ambulância, deixando 3 pessoas feridas e um homem morto, segundo a Polícia Militar. O homem era o paciente que estava sendo transportado no SAMU. Os feridos foram os acompanhantes dele, uma mulher de 30 anos e uma criança de 10 anos, além do motorista do ônibus. Na época, a Transa Transportes emitiu uma nota de solidariedade com o caso. De acordo com a Transa Transportes, a empresa atua na cidade há mais de 40 anos e possui 60 veículos que atendem entre linhas urbanas e intermunicipais. Por conta das constantes reclamações de moradores sobre a precariedade dos veículos em circulação na cidade, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o MPRJ, abriu uma ação civil pública para avaliar os casos. Após isso, o órgão entrou com um pedido de tutela de urgência na Justiça, que determinou em fevereiro de 2026 a renovação da frota de ônibus que circula no município. A decisão foi do juiz da primeira vara da comarca de Três Rios, Areal e Levi Gasparian, Eduardo Buzinari Ribeiro de Sá. A concessionária também deverá apresentar um cronograma detalhado de regularização e substituição dos veículos em condições inadequadas, além de relatórios trimestrais à Justiça para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e para o Executivo Municipal. Em caso de descumprimento, está prevista uma multa diária de R$ 1.000. A reportagem procurou a Transa Transportes, mas não recebeu resposta até o final desta edição. E neste fim de semana, os agentes da Polícia Militar realizaram uma série de prisões em Petrópolis. Vamos acompanhar agora um pouco dessas ocorrências atendidas pelo 26º Batalhão. Olha só. Na tarde deste domingo, policiais do 26º Batalhão prenderam um homem de 27 anos de idade no bairro Carangola, em Petrópolis, por descumprimento de medida protetiva e violação de domicílio. De acordo com a PM, a equipe foi acionada para verificar a presença do acusado na residência de sua mãe, que possui medida protetiva em vigor contra ele. No local, os policiais constataram que o indivíduo estava no quintal do imóvel. Diante da situação, o acusado foi conduzido à 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde foi autuado com base na Lei Maria da Penha pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e violação de domicílio, permanecendo preso à disposição da Justiça. Vale destacar que o homem possui 12 anotações criminais, incluindo registros por roubo, ameaça e crimes relacionados à Lei Maria da Penha, fatos que, de acordo com a polícia, reforçam a gravidade dessa ocorrência. Já na noite da sexta-feira, os agentes, com informações repassadas por policiais militares da Patrulha Maria da Penha, prenderam um homem de 56 anos pelo crime de descumprimento de medida protetiva. É uma ocorrência que foi gerada na terça-feira, uma assistida que procurou a equipe da Patrulha Maria da Penha por conta de um estupro de vulnerável. E esse elemento foi capturado pelos agentes aqui da 105DP, no município do Rio de Janeiro. A ação teve início após a vítima relatar que o ex-companheiro, mesmo proibido por decisão judicial, enviava mensagens para o celular dela com ameaças. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça, perseguição e descumprimento de medida protetiva e por isso ficou preso. Além do processo de estupro de vulnerável, o acusado ainda possui histórico de violência doméstica. E isso demonstra a integração entre as forças de segurança pública e a prioridade do atendimento à mulher. Também na noite de sexta-feira, os policiais do 26º Batalhão realizaram a captura de um homem de 44 anos de idade que se encontrava foragido da justiça no centro de Petrópolis.
Durante a abordagem, foi constatado um mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O homem foi conduzido para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde ele permaneceu preso. E a Polícia Militar prendeu um homem suspeito de roubar uma farmácia na madrugada da última sexta-feira. O caso aconteceu na rua Duque de Caxias, no centro de Três Rios. Os policiais foram acionados após relatos de um roubo a uma farmácia localizada na rua Duque de Caxias, no centro de Três Rios. De acordo com a polícia, o suspeito simulou estar armado e ameaçou o funcionário do estabelecimento. Os agentes iniciaram as buscas e encontraram um homem com as mesmas características descritas na denúncia na região da Avenida Beira Rio. O suspeito tentou fugir ao perceber a aproximação dos policiais. Ele arremessou uma mochila em uma área de vegetação da localidade. Posteriormente, ele foi detido e os agentes encontraram pouco mais de R$1.000 na mochila. Diante dos fatos, o homem foi levado para a 108ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. E nesta terça-feira acontece uma das mais importantes etapas das obras da restauração do Teatro Dom Pedro, a instalação do sistema de ar-condicionado central. O serviço está previsto para acontecer entre as 6 horas da manhã e o meio-dia e vai gerar interdições no trânsito e desligamentos da energia elétrica em algumas ruas do centro histórico. Durante o período de instalação do ar-condicionado, entre 6 horas da manhã e meio-dia, a Enel fará o desligamento temporário da rede elétrica na rua Nilo Peçanha e em vias próximas para garantir a segurança da operação. A medida é necessária para o içamento dos equipamentos que serão posicionados na parte superior do teatro com auxílio de um guindaste. Segundo a Secretaria de Cultura, a instalação do sistema de climatização é uma das últimas etapas para a conclusão das obras. A Prefeitura destaca que o objetivo é entregar o espaço totalmente revitalizado e preparado para receber programação cultural contínua. Vale destacar que, além do impacto no fornecimento de energia, a operação também vai provocar interdições no trânsito no entorno do Teatro Dom Pedro. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte vai atuar com agentes no local para orientar motoristas e organizar o fluxo de veículos. A Prefeitura orienta que moradores e motoristas fiquem atentos às alterações no trânsito e à interrupção temporária de energia na região. E você vai ver depois do intervalo. Polícia Militar realiza apreensões e prisão por tráfico de drogas em Petrópolis. Posse de concursados de educação começa nesta segunda-feira em Petrópolis. Cobertura vacinal contra a gripe fica abaixo da meta na região serrana e centro-sul fluminense. Prazo para regularizar débitos de 2025 em Petrópolis termina nesta terça-feira. Escolas de todo o país vão passar a ensinar prevenção à violência contra as mulheres, crianças e adolescentes. O Correio Petropolitano da TV, segunda edição, volta em instantes. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã,
Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Sou mais segurança, com mais polícia nas ruas. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E a Polícia Militar realizou uma série de ações contra o tráfico de drogas em Petrópolis entre a sexta-feira, dia 27, e o domingo, dia 29. As ocorrências foram registradas nos bairros Itamaraty, Pedro do Rio, Fazenda Inglesa e Floresta. Na manhã de domingo, dia 29, um homem de 26 anos foi preso por tráfico de drogas no bairro Itamaraty. Segundo a polícia, ele foi localizado após denúncias de que teria retomado a venda de entorpecentes após sair do sistema prisional. Durante as investigações, os agentes localizaram o suspeito e, em buscas no imóvel, encontraram cerca de 1,5 kg de maconha, além de cocaína, crack e materiais utilizados para embalagem e comercialização das drogas. O suspeito confessou participação no tráfico e foi encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso. Ainda no domingo à tarde, policiais militares apreenderam drogas na localidade do BNH de Pedro do Rio, em Itaipava. A ação foi realizada após denúncia de tráfico na região. Os agentes encontraram 15 trouxinhas de maconha com aproximadamente 180 gramas e 50 cápsulas de cocaína, somando cerca de 165 gramas. O material estava escondido próximo a residências e não houve presos. A ocorrência foi registrada na 106ª Delegacia de Polícia. Já na sexta-feira, dia 27, uma ação foi realizada na Fazenda Inglesa, na localidade conhecida como Alto da Derrubada. Durante as buscas, policiais encontraram uma sacola com 975 cápsulas de cocaína e outras 150 de maior valor, todas prontas para a venda. O material foi encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia. Um homem foi identificado como responsável pelo tráfico na região e um inquérito foi instaurado. Ainda na sexta-feira, pela manhã, policiais apreenderam 462 pedras de crack, totalizando 231 gramas, na rua Alberto Martins, no bairro Floresta. As drogas estavam escondidas em meia vegetação e prontas para comercialização. Todo o material foi encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro. E os Ministérios da Educação e das Mulheres regulamentaram a aplicação da lei que inclui o tema da prevenção à violência nos currículos da educação básica. A medida foi assinada em Brasília e pretende formar uma nova geração mais consciente sobre o respeito e direitos.
A lei de número 14.164 foi regulamentada pelos Ministérios da Educação e das Mulheres. Ela determina a inclusão de conteúdos sobre a prevenção da violência contra a mulher nas escolas. O material didático deve ser adaptado para cada faixa etária, desde a educação infantil até o ensino médio. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, o debate precisa começar ainda na formação de crianças e jovens, para garantir uma sociedade mais justa e igualitária. A medida também abrange o ensino superior. Durante um evento em Brasília, o governo federal assinou um protocolo que define ações de prevenção e acolhimento em casos de violência de gênero dentro das instituições públicas. O documento orienta universidades e instituições federais a adotarem medidas para evitar a omissão em casos de violência, levando em consideração que a educação é fundamental para transformar a realidade. Além disso, o governo anunciou a ampliação do programa Mulheres 1000, que promove qualificação profissional e autonomia para mulheres em situação de vulnerabilidade. As ações fazem parte do Pacto Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio no país. Nas nossas instituições, portanto, também lidamos com a cultura machista e misógina. Para contribuir com a transformação cultural da sociedade, precisamos promover a transformação cultural de todas as nossas instituições, não só as de ensino, as de saúde, as de segurança, as instituições políticas, na essência. Esse documento simboliza uma construção coletiva que nasce a partir da escuta, da ciência e da experiência das instituições de ensino. Lembrando que as universidades, institutos federais e redes de ensino são espaços de produção de conhecimento, mas também devem ser espaços seguros, acolhedores e livres de qualquer forma de violência ou discriminação. Educar para o fim da violência é também transformar estruturas pensando em um mundo melhor para nossas meninas e mulheres. E a Prefeitura de Petrópolis iniciou nesta segunda-feira, dia 30 de março, o processo de posse dos aprovados no concurso da educação. Nesta primeira etapa, tomam posse profissionais dos anos iniciais do ensino fundamental e professores de inglês. O calendário de chamamento dos concursados da educação segue até o mês de maio, com novas convocações programadas de forma escalonada. Segundo a Prefeitura, mais de 1.200 profissionais já foram convocados até o momento. A partir do dia 30, a gente já inicia a terceira chamada, que é o grupo que foi chamado no dia 29 de setembro de 2025. A entrada dos concursados permite recompor equipes, organizar o funcionamento das unidades escolares e garantir a presença de professores em salas de aula. Além disso, o processo também contribui para a redução de contratos temporários e para o fortalecimento do quadro de servidores efetivos na rede municipal. Vale destacar que agora a pasta tem um calendário com a programação das nomeações. No dia 8/4, nós vamos antecipar a nomeação de todos os educadores do chamamento da sexta chamada, oitava chamada, nona e 10ª chamada. Tá? Esses educadores que estão aptos já vão ser convocados para tomar posse e entrar em exercício. Novas convocações também acontecem nos dias 27 de abril e 11 de maio, seguindo o cronograma definido pela Secretaria de Educação. A distribuição dos profissionais será feita de acordo com a necessidade das unidades da rede municipal de ensino. E a cobertura vacinal contra a influenza está abaixo do ideal em municípios da região serrana e centro-sul fluminense. Nenhum grupo prioritário atingiu a meta de 90% recomendada pelo Ministério da Saúde. O cenário preocupa justamente nessa proximidade do início da campanha de vacinação nacional, que foi iniciada no último sábado. Dados mostram que crianças, gestantes e idosos têm índices entre 43% e 51% de vacinação. Entre as gestantes, a situação é ainda mais crítica, com cerca de 43% de cobertura na média regional. Em cidades como Nova Friburgo e Pati do Alferes, o número fica próximo de 27%. Segundo especialistas, esse grupo tem maior risco de complicações causadas pela gripe. A campanha nacional de vacinação começou no último sábado, com o chamado Dia D, e segue até o fim do mês de maio. A expectativa é aumentar a cobertura e proteger os grupos mais vulneráveis antes da chegada dos meses mais frios.
A vacinação é gratuita e está disponível nas unidades básicas de saúde. A imunização é considerada a principal forma de prevenir casos graves, internações e mortes por influenza. Com o aumento da circulação de vírus respiratórios no país, a orientação é procurar o posto de saúde e manter a caderneta de vacinação atualizada. Além de crianças, gestantes e idosos, também fazem parte dos grupos prioritários pessoas com comorbidades e doenças crônicas não transmissíveis. E aí a gente fala de hipertensão, a gente fala de diabetes, os profissionais da saúde, professores da atenção básica, da atenção primária e nível superior, funcionários do transporte. Então, um grupo elencado de pessoas que também podem estar recebendo a imunização nesse primeiro momento. A meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 90% do público-alvo. A expectativa é que, com a mobilização da campanha e o dia D, mais pessoas procurem a imunização e ajudem a reduzir os impactos da gripe nesse ano, entendendo que o processo de vacinação é uma ação de saúde pública. A gente faz realmente um chamamento da população de entender a importância da vacinação. A gente já tem a antecipação da sazonalidade, já temos casos de influenza no município, então buscar a vacina é de extrema importância na promoção e no cuidado da saúde. E termina amanhã, na terça-feira, dia 31, o prazo para contribuintes de Petrópolis regularizarem débitos de IPTU e ISS referentes a 2025. A iniciativa oferece descontos em juros e multas e busca evitar que as dívidas sejam inscritas na dívida ativa. Os contribuintes têm até terça-feira para quitar ou parcelar débitos de IPTU e ISS referentes ao ano passado por meio do programa Regularize 2025. A iniciativa da Prefeitura de Petrópolis busca oferecer uma oportunidade final para que o cidadão regularize a situação antes que as pendências sejam inscritas em dívida ativa, o que gera custos extras com cartório, juros e processos judiciais. Para quem optar pelo pagamento à vista, a Prefeitura garante 100% de desconto nos juros e também na multa. Outro diferencial é a possibilidade de parcelamento no cartão de crédito, onde o contribuinte mantém o desconto total e pode dividir o valor em até 24 vezes na fatura. Já para quem optar pelo parcelamento, as condições variam, com descontos que podem chegar a 90% em até 6 parcelas. 80% em 12 vezes, 70% em até 24 parcelas e opções de 40% para prazos maiores. A adesão pode ser feita pela internet no portal da Prefeitura, com acesso por meio da inscrição imobiliária ou código municipal. Para quem prefere o atendimento presencial ou deseja utilizar o cartão de crédito, a equipe da Secretaria de Fazenda está à disposição na Avenida Queller, número 260, no centro, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. E você vai ver depois do intervalo. Câmara de Petrópolis cria pacto para enfrentamento ao feminicídio. Mais de 14 mil famílias recebem gás do povo em Petrópolis. Campanha Mês do Perdão registra 378 devoluções de livros em Petrópolis. O Correio Petropolitano da TV, segunda edição, volta já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas,
salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Correio Petropolitano na TV, segunda edição, está de volta e a Câmara Municipal de Petrópolis criou um pacto com diretrizes para o enfrentamento ao feminicídio no município. A iniciativa acontece em meio ao crescimento dos casos de violência contra as mulheres no país e também na cidade. Dados recentes mostram a gravidade do cenário. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entre 2024 e 2025, cerca de 21 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência no Brasil. O feminicídio teve aumento de 17%, com quase 1.500 casos consumados. Em Petrópolis, a realidade também preocupa. O município está entre os que mais registraram violência doméstica no estado do Rio. Só em 2024, foram mais de 14 mil chamadas à Polícia Militar. E para mudar esse cenário, os parlamentares e movimentos sociais se uniram e criaram uma aliança com ações concretas, que vão desde campanhas de prevenção até a criação de uma rede integrada de atendimento às vítimas. O pacto prevê medidas como campanhas permanentes de conscientização, capacitação de profissionais da rede pública, ampliação do atendimento psicológico e jurídico e incentivo à autonomia financeira das mulheres. Além disso, está entre as prioridades a articulação para a implantação de uma delegacia especializada de atendimento à mulher na cidade. Segundo os organizadores, o objetivo é romper o ciclo da violência, com políticas públicas efetivas e garantir a proteção e acolhimento às vítimas. Com diversas estratégias, com a garantia das políticas públicas, das leis que já existem e que ainda não foram implementadas, como é o caso da lei de minha autoria, que é o auxílio aluguel para as mulheres vítimas de violência doméstica. A gente precisa entender que os casos de feminicídios, eles
podem sim ser evitados. O enfrentamento ao feminicídio passa necessariamente pela implementação de políticas públicas consistentes e contínuas. Mais do que ações pontuais, é preciso investimento em prevenção, educação e estrutura de atendimento, garantindo que as mulheres tenham acesso à proteção, justiça e oportunidades para romper o ciclo da violência. Então a gente precisa fortalecer as políticas públicas, porque Petrópolis é a 9ª cidade do estado do Rio de Janeiro com maior índice de violência contra as mulheres. A expectativa é que o pacto saia do papel e se traduza em resultados concretos. A mobilização entre poder público e sociedade civil é apontada como um caminho para reduzir os casos e salvar vidas. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo número 180. E a gente vai seguir fiscalizando de perto, porque o compromisso de combate à violência contra as mulheres é de todos e todas nós. Petrópolis tem mais de 14 mil famílias cadastradas no programa do Gás do Povo, segundo o Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social. E quase 95% dos responsáveis por esses lares no município são mulheres. O Programa do Gás do Povo é uma política pública federal que visa ampliar o acesso ao gás de cozinha no Brasil. De acordo com o governo federal, a iniciativa garante a gratuidade na recarga do botijão de gás. Em Petrópolis, o valor total disponibilizado para as famílias é de cerca de R$ 1.360.000 e mais de 44 mil pessoas são beneficiadas. Segundo dados do Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Petrópolis tem cerca de 14.600 famílias cadastradas no Gás do Povo, aproximadamente 3.800 famílias que recebem o benefício têm uma mulher como responsável pelo lar. Este dado representa 95% das famílias contempladas pelo programa em Petrópolis. De acordo com informações da Petrobras, o preço médio do gás de cozinha no Brasil é de quase R$ 110 e no Rio de Janeiro o valor médio fica em torno de R$ 99. Os petropolitanos consideram o valor acima do normal. Já dá uma baixadinha, né? Para nós somos pobres, né? Humilde. Já dá uma baixadinha. Tem muita gente que não tem condições. Nós que temos um pouquinho de condições já complicado, imagine para quem não tem. Para o padeiro Luciano de Queiroz, o gás deveria ser mais barato pela proximidade de Petrópolis em relação à refinaria Duque de Caxias, a Reduc. Segundo ele, o preço é abusivo. É só fazer um esforço que dá para melhorar esse preço aí e vai ficar meio viável para todo mundo, né? R$ 150 tirado do orçamento que já é apertado, ainda mais assim igual eu que pago aluguel, qualquer centavo que você tira faz diferença lá no final, né? Fábio Laranja é proprietário de um restaurante em Petrópolis. De acordo com ele, o conflito no Oriente Médio impacta o comerciante e, como consequência, o consumidor final, que também paga essa conta. Com o aumento desse gás fica muito difícil. Eu, por exemplo, eu gasto aqui, são 12 gás por mês. Então isso impacta no meu rendimento. Então o faturamento acaba diminuindo. Isso influencia no comércio em geral. Eu acho que isso impacta o comércio todo, principalmente a gente no ramo de alimentos. Para ter direito ao programa Gás do Povo, a família deve estar inscrita no Cadastro Único, o CadÚnico, com registro atualizado há pelo menos 24 meses e possuir renda familiar per capita mensal igual ou inferior a meio salário mínimo. O programa prioriza famílias beneficiárias do Bolsa Família e aquelas com 2 ou mais pessoas em sua composição. É fundamental que o responsável familiar mantenha o CPF regularizado e atualizado no CadÚnico. E agora, partindo para a cultura, a campanha Mês do Perdão da Biblioteca Municipal Gabriela Mistral, em Petrópolis, registrou a devolução de 378 livros que estavam em atraso. A iniciativa foi promovida pela Prefeitura por meio do Instituto Municipal de Cultura, com o objetivo de incentivar a devolução dos exemplares e garantir que mais pessoas tenham acesso ao acervo. Ao longo de 30 dias de funcionamento entre 2 de fevereiro e 24 de março, a Biblioteca Municipal registrou uma média de mais de 12 livros devolvidos por dia. Vale destacar que a devolução dos exemplares é fundamental para o bom funcionamento do espaço. O processo garante a rotatividade do acervo e permite que outros usuários tenham acesso às obras, preserva o patrimônio público e mantém o conjunto atualizado e disponível. Considerada um dos principais equipamentos culturais da cidade, a Biblioteca Municipal Gabriela Mistral possui mais de 100 mil volumes, sendo a terceira maior do estado do Rio de Janeiro. O espaço, fundado em 1871, reúne obras raras, jornais históricos e documentos importantes para a memória de Petrópolis.
Localizada no Centro de Cultura Raul de Leone, no centro da cidade, a biblioteca também conta com mais de 95 mil livros catalogados em sistema online e passou por recentes melhorias, como a criação de um laboratório para a conservação de documentos históricos. E vamos agora para a nossa previsão do tempo para terça-feira. Olá, e vamos com a previsão do tempo para esta terça-feira nas cidades da nossa região de cobertura. E começamos por Nova Friburgo, onde a terça-feira será de sol com algumas nuvens. Além disso, em momentos do dia pode chover e os termômetros variam entre a mínima de 16 e máxima de 24 graus Celsius. Em Teresópolis, o dia será de sol com muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite. E as temperaturas variam entre a mínima de 17 e máxima de 24 graus Celsius. Aqui em Petrópolis, a terça-feira segue essa mesma tendência de sol com algumas nuvens e pode chover rápido durante o dia e na parte da noite. Os termômetros em Petrópolis variam entre a mínima de 17 e máxima de 24 graus Celsius. Agora, partindo para a região centro-sul aqui do estado, na cidade de Paraíba do Sul, o dia também será de sol com muitas nuvens. Além disso, pode ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. E as temperaturas variam entre a mínima de 20 e máxima de 28 graus Celsius. Em Três Rios, a terça-feira também será parecida com Paraíba do Sul. O dia será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite pode ter temporal e os termômetros variam entre a mínima de 20 e máxima de 29 graus Celsius. E essa foi a previsão do tempo para terça-feira nas cidades da nossa região de cobertura. E agora encerramos mais uma edição do Correio Petropolitano na TV, segunda edição. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site, correiopetropolitano.com.br, ou também as nossas redes sociais, Instagram, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano, ou pesquisar TV Correio da Manhã no YouTube e no Facebook. Além disso, você também pode enviar denúncias e sugestões de reportagem para o nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com, ou também para o nosso WhatsApp, DDD 24 99248 3167. Amanhã estamos de volta com muita informação e as principais notícias da nossa região de cobertura. Até a próxima! TVC, a TV do Correio da Manhã.